Olá pessoal, eu sou Wellington Fernandes e esse é o Papo de Carreira. Qual o objetivo maior desse Papo de Carreira? Mensalmente teremos aí uma entrevista com um convidado especial tratando de assuntos pertinentes à carreira, mercado de trabalho e também mundo universitário. Você que já me acompanha nas redes sociais, recentemente eu entrevistei o meu amigo pessoal, o Dr. Laércio Neves, falando sobre síndrome de burnout. O assunto deu pano para manga e hoje nós viemos aqui tomar um café e eu vou bater esse papo com ele agora, tá certo? Laércio, tudo certinho? Tudo tranquilo? Obrigado, meu amigo, por aceitar esse convite, tomar esse café aqui informalmente, conversar, dialogar e dar, quem sabe, uma continuidade àquela conversa, aquele papo que nós iniciamos lá na rádio 7,5 FM, tá? Síndrome de burnout. Antes de nós tocarmos na ferida, acho interessante nós dialogarmos aqui o porquê isso causa e quais são os motivos, né, para uma pessoa chegar ao limite do estresse. Eu já ouvi falar que tem estresse positivo, negativo. Vamos falar disso primeiro e tentar entender com essas questões de São Paulo que nós temos hoje, trânsito, o mercado de trabalho que não para, quanto mais o crivo aumenta, mais são as exigências, mais são os cursos universitários que as pessoas querem fazer, e eu acredito que isso hoje está um pouco desordenado, né? Então vamos falar um pouquinho disso, vamos tocar na ferida aí primeiro do estresse, antes de chegar lá. Tem isso mesmo, estresse positivo ou negativo? Como é que isso funciona? Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? O que acontece é que o estresse, ele tem um contínuo, e o resultado do estresse pode ser o burnout. Quando nós falamos de estresse, eu tenho o estresse positivo e eu tenho o estresse negativo. Okay. Estresse positivo, estou indo com o meu filho fazer uma corrida, estou andando de bicicleta no Parque Ibirapuera. Então eu estou liberando adrenalina, estou liberando substâncias positivas. Certo. Agora, estou dentro do meu carro num trânsito atrasado para uma reunião. Eu estou liberando ali cortisol, estou liberando ali uma ira, né? Adrenalina também, mas que traz para mim um prejuízo. Então nós podemos falar que o burnout sempre vai ser um resultado do estresse. Estresse negativo. Okay. É isso aí. O excesso desse estresse positivo, ele pode trazer alguma consequência negativa ou não? Essa questão do êxtase, nós estamos, né, nessa época de Olimpíadas, tal, embora tenha encerrado, mas só fala disso hoje, nós somos a referência olímpica por ter sediado, enfim. Esse estresse em excesso, o positivo, pode gerar alguma complicação futura para esse profissional, para esse atleta, por exemplo? Tudo tem que ser em equilíbrio. Sim. Se nós pensarmos que o excesso de um estresse positivo, ele vai trazer uma certa motivação para o profissional, para a pessoa, ele vai trazer para ele uma euforia. E essa euforia, ele pode ir para consequências negativas. Então, por exemplo, você pega um cara que é um cara dosado, um cara que tem um equilíbrio. Esse excesso de adrenalina, esse excesso de estresse positivo faz com que ele esteja mais motivado para um dia de trabalho, Sim. Faz com que ele esteja mais motivado para chegar em casa depois de um dia de trabalho e fazer uma atividade física. Agora, ele pode, de repente, não centralizar esse estresse positivo e esse estresse de euforia levar ele a uma utilização de uma substância química, por exemplo, como uma forma de alegria. Então são até as drogas ilícitas, enfim. Exatamente. Tá. Exatamente. Eu tenho ministrado muitas palestras em muitos lugares, empresas, universidades, e eu tenho o hábito, é um costume, não é nem um ritual, vamos dizer assim, mas a caminho dessa palestra eu estou com o rádio alto, ligado, eu vou cantando, eu vou feliz porque eu vou fazer aquilo que eu gosto. Nesse momento eu estou liberando estresse positivo, é Positivo, isso? perfeito. Okay. O que acontece é que o seu cérebro ele entende que você está bem, que você vai fazer aquilo que você gosta, então ele libera a endorfina e a dopamina. A endorfina é um analgésico natural, o próprio corpo libera. Né? O organismo produz isso. Exatamente, ele produz porque ele identifica que você está fazendo aquilo que você gosta, mesmo estando parado no trânsito, mas em destino, em busca daquilo que você gosta. Se fosse ao contrário, você está indo para uma reunião de algo que você não gosta, cortisol você está liberando. Um exemplo disso, vamos ver se eu estou viajando muito ou está dentro do contexto. Uma fila gigantesca para ir para a montanha-russa. E a pessoa está na fila, fica 2, 3 horas para ter 3 minutos, ou 5, ou nem isso, de prazer, de emoção, mas aquele momento na fila, ele não é tão ruim quanto se fosse uma fila de banco. Prazeroso. Ou uma fila de Ele é prazeroso.
Ele está ali, de repente, se ele está num brinquedo que projeta água, ele vai tomar um banho de água na fila, mas ele está feliz. Agora, se ele está numa fila de um ponto de ônibus e passa um carro e molha ele, a situação é a mesma, mas eu acredito que o problema então está dentro da gente. Isso, exatamente. Sempre num contexto que o indivíduo está. Então, por isso que nós falamos, é super importante que você esteja envolvido sempre em atividades que te tragam algo positivo, te tragam prazer. Porque muitas vezes, até uma certa fila, de repente, se aquilo te traz prazer, aquilo ali é uma consequência positiva. Eu não vou entrar nesse mérito, mas só para nós entendermos, pode ser que exista uma pessoa que ela não tenha essa alegria ou isso que o organismo produz, como você disse mesmo, as duas... A dopamina e a endorfina. A pessoa não consegue produzir isso, o cérebro tem essa dificuldade de produção e ela pode desencadear, quem sabe, um reflexo depressivo ou uma depressão, e por isso que ela toma medicação para poder gerar isso no organismo. O que acontece, às vezes, o Brasil, nós somos líderes em automedicação. Então, muitas vezes, a pessoa, até antes dela desenvolver um processo de depressão, um processo ansiolítico, o que ela faz? Ela tem acesso fácil à medicação, ela já começa a fazer uso da medicação. Por conta própria. Por conta própria, sem uma indicação. Isso pode desencadear... E aí depois, quando ela se vê dentro de uma situação negativa, ela desenvolve uma depressão. Podendo ser uma depressão menor, podendo ser uma depressão maior e podendo levar ela a consequências que é uma internação. Tá. Então, é sempre interessante, é sempre bom a conscientização de que nós devemos estar inseridos em contexto, em ações que nós gostamos, fazemos e sentimos bem. Aquilo que de repente me desmotiva, aquilo que me desanima, eu tenho que procurar algum elemento ou que me faça sair daquilo, ou que me faça enfrentar aquele desafio. Okay. Porque senão o próprio organismo ele vai ser seu inimigo. Ok. Então esse foi o estresse basicamente positivo e tudo, né, dentro de um equilíbrio, dentro de um contexto de uma normalidade, ele sempre vai ser positivo, sim. Exato. Agora vamos tocar nessa ferida do estresse negativo, mas ainda não vamos chegar em síndrome de burnout. De repente esse estresse negativo ele pode ser desencadeado por atividades que eu tenho que fazer diariamente, mas aí é onde entra o nosso papo de carreira. Ele não escolheu aquela carreira, ele foi jogado ao mercado, né? Eu costumo dizer assim para os meus alunos em universidade mesmo: se você não tomar uma decisão, a vida pode tomar essa decisão por você, ou alguém pode tomar essa decisão por você, essa decisão não vai ser feliz. E esse estresse negativo, quais são as consequências, quais são as percepções, como que isso funciona aqui? Perfeito. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, evolutivo, rápido. Muitas vezes as pessoas acreditam que tomar a decisão rápida, ele é assertivo. Muitas vezes eu preciso de um tempo para saber até uma graduação que eu vou fazer, uma empresa que eu vou entrar, uma pós-graduação que eu vou fazer. Se essa decisão foi tomada de forma errônea, o que vai acontecer? Vai trazer consequências para ele muito negativas. Muitas pessoas hoje, por uma dificuldade econômica, procuram uma empresa para trabalhar que pague bem. Mas a questão não é se paga bem ou paga mal. A questão é o que eu vou fazer. Eu gosto ou eu não gosto? Tá. Isso que é a decisão e é o resultado de tudo. Para o mercenário, então, não há vocação. Porque o cara que vai lá por conta disso aqui, ele vai acabar gastando isso aqui com a sua saúde mental, física, e aí vai desencadeando outras coisas. Esse aí é um potencial cliente de uma farmácia. Ele é um potencial cliente do SUS. Porque ele vai ter que, infelizmente, enfrentar algumas internações, enfrentar alguns tratamentos terapêuticos por conta daquela decisão errônea ou daquela ambição, né, que ele tem. Você leciona já há um bom tempo no campus universitário, assim como eu. Quanto tempo você está lecionando? 12 anos. 12 anos lecionando. Nós encontramos, acredito que você deve ter, você que é da área da enfermagem, muitos alunos que entram no curso de enfermagem, mas sentem uma determinada frustração ou esse estresse, porque não é o que eles pensavam que seria. Pode ser que tenha alguém assistindo o nosso papo hoje. O que você recomenda, enfim, dentro desse contexto, da pessoa que entrou pensando que ia ser uma coisa e acabou sendo outra? Wellington, assim como você referiu, nós somos professores. Muitas pessoas têm o desejo de ser professor, né? E aí ele acredita que ser professor é aquele brilhantismo lá da frente. O professor ele tem a pré-aula, que ele elabora, ele estuda, pesquisa, tem a aula e ele tem a pós-aula, que ele dá o feedback para o aluno, ele pegar o feedback do aluno, corrigir uma prova e dentre outros. Muitas vezes o cara ele entra dentro de uma determinada área, por quê? Porque ele observa que algumas pessoas tiveram sucesso dentro daquela área. Mas muitas vezes as pessoas tiveram sucesso naquela área porque elas têm paixão, elas amam, se envolvem com aquilo.
e às vezes não ganham tão bem, mas de tão gostoso ele faz aquilo, de tão O positivo. estresse positivo favorece aquelas coisas que, para quem está vendo de fora, é meio que ilusório, Exatamente, tópico, né? Ah, olha que exatamente. a vida dele é uma beleza. Exatamente. Então muitas vezes as pessoas acham, eu vou entrar na área da enfermagem porque eu quero colocar um jaleco, eu quero colocar um estetoscópio e eu quero estar dentro dos hospitais sendo chamado de doutor. Ok. Só que ele não acredita que vai vir os precalços da vida. Então nós encerramos aqui essa ideia de estresse positivo, estresse negativo, e o excesso do estresse negativo, ele pode sim desencadear a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Muito bem. A síndrome de burnout é o resultado do estresse negativo, Tá. como você pontuou. Sim. Só que é o esgotamento mental, é o esgotamento emocional de um indivíduo. A síndrome de burnout ela tem 3 dimensões: esgotamento emocional, a segunda que é a despersonalização, descaracteriza a personalidade do indivíduo. A síndrome de burnout pode descaracterizar a persona, ou a Isso, personalidade. Exatamente. Por quê? Porque o Wellington ele tem uma característica: produtivo, dinâmico, interativo. E aí, de uns tempos para cá, o Wellington ele começou pela aparência, já não está se vestindo como ele sempre se vestiu, que é a característica dele. Não é mais pontual. O Wellington não está mais tomando conta do trabalho dele, das questões trabalhistas. O Wellington não está muito preocupado com o trabalho, com as pessoas que envolvem os pares dele. Então aí é a despersonalização. Ou seja, não é o Wellington que eu conheço. E essa despersonalização, a pessoa pode ter uma miopia disso, ela não enxergar. Por exemplo, eu começo a me descaracterizar daquilo que eu sou na normalidade e não entender isso. E as pessoas que estão ao meu redor, obviamente, vão perceber: poxa, você era pontual, você fazia isso, fazia aquilo, e eu dizer que não, existe essa negação. O que acontece é, quando eu falo isso para a pessoa, nossa, mas olha, de uns tempos para cá você está andando muito assim, muito assado. Se ele percebe, a gente pode meio que descaracterizar o burnout. Por quê? Porque ele vai chegar e falar: você tá achando que eu tô meio... Eu também percebi que esses dias eu não tô legal, tal. O burnout, quando eu falo isso, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é negar. Ela nega, ela se isola, ela acaba tendo uma indiferença, fica fria, né? Não quero tocar nessas relações interpessoais, enfim, eu me distancio. Que é a despersonalização seguida da reduzida realização profissional. É quando você começa a ver a queda de produtividade, era um cara que atingia todos os objetivos, as metas dentro da empresa, já não está mais fazendo dessa forma, você já começa a ver a reduzida realização profissional. Dentro dessa negativa, posso desencadear uma situação de vitimismo ou de todo mundo está errado, exceto eu estou certo. Tem uma característica que é a despersonalização, a paranoia que ele desenvolve, uma característica paranoia, de quê? De perseguição. Né? As pessoas estão aqui me perseguindo para ver se eu estou trabalhando, as pessoas estão olhando para ver se eu estou fazendo. Lá em casa, tá assim, tá assado, também estou pensando o quê? O que vocês estão conversando? Vocês estão falando de mim? Então ele tem essa característica de paranoia, onde está todo mundo contra ele. Né? Ele é a pessoa que está mais saudável ali. A síndrome de burnout, dentro dessa visão da paranoia, é diferente daquela descaracterização, porque assim, pelo menos há um motivo aparente por conta da percepção, porque a percepção eu entendo que ela está dentro, ela não está fora. Certo. Então se eu entro no ambiente de trabalho e eu já estou descaracterizado na minha personalidade e percebo que tem um grupo conversando e rindo, mas realmente estão conversando e rindo, mas não é o meu respeito, eu já acho que é o meu respeito. Essa é a paranoia. Agora, a pessoa, sem estar ninguém ali, a pessoa começar a ver, já entra na esquizofrenia, aí já é outra pegada. Aí o que pode acontecer é assim, o sentimento de perseguição, como por exemplo a alucinação, né? Sim, de eu estar vendo algo, de eu estar ouvindo algo, ela pode vir tanto de uma esquizofrenia, de uma psicose, um dependente químico, por exemplo, Sim. ou uma utilização de uma substância química lícita, medicamento, está levando ele a uma alucinação, isso é uma coisa. E desde até mesmo, a gente fala muito de drogas lícitas, não lícitas, até a própria cafeína. Com certeza, não é? com certeza. Porque o excesso desta Sim. e o excesso de trabalho num estresse negativo te leva a tomar essa cafeína, preciso ficar acordado, preciso mandar uma planilha até amanhã, te leva no outro dia a um processo alucinógeno, né? Picos de processo alucinógenos. Até porque a pessoa acaba se tornando viciada. Exatamente. Dependente, né? A expressão acho que mais Dependente, né? exatamente. Se eu não tomar um cafezinho, eu não produzo. Se eu não fumar, eu não produzo. Exatamente. Não é? O mais importante é ele ter o conhecimento do self.
Na psiquiatria a gente chama, o self é o eu. Se eu sei que eu não estou bem, que eu não estou legal, aquelas pessoas não estão falando de mim. Aquelas pessoas podem estar falando de qualquer coisa. Agora, quando eu não tenho a percepção do self, eu começo a transferir o que nós chamamos de transferência de incompetência. Eu transfiro aos outros aquilo que competia a mim. Exatamente. O que compete a mim, na minha mente já não compete mais. Exatamente. É o outro e fico nisso. Exatamente. Tá? Pode ser que existam pessoas que estão tão preocupadas, né? Será que eu estou com isso? Às vezes a gente está aqui conversando e a pessoa começa a se identificar, Exato. né? O que você recomenda para essa pessoa que quer saber se está com essa síndrome ou não? Primeiro ponto, primeiro passo, observar se ela está desenvolvendo esse tipo de comportamento, cefaleia, dor de cabeça, dores no corpo, se mulher está tendo um atraso ou um adiantamento da menstruação, se o homem, por exemplo, está numa disfunção sexual, ele precisa conversar ou com o seu superior, ou com o seu subordinado, com os seus pares, em casa. Por quê? Porque sempre essas características todas que nós pontuamos vai ser voltado para o ambiente de trabalho. Em casa é o lugar que ele está na zona de conforto. Então sempre o burnout sempre está ligado ao ambiente de trabalho. Sempre. Tá. Em casa é interessante comentar isso. Ele está bem. Ligado ao trabalho. Sempre laboral. Burnout é laboral. Laboral. Não tem nada a ver com relacionamento social, relacionamento familiar. Pelo contrário, se você pegar um exemplo, um motorista de ônibus, quando ele está dirigindo um ônibus profissionalmente, ele pode desenvolver o burnout. Agora, ele pode no final de semana pegar o seu carro para dirigir com a família, mas ele está numa válvula de escape. Legal, muito, muito interessante isso. E esse é o nosso papo. Você que está gostando, que interagiu aí, né? Deixa o seu comentário aqui. Você pode manter contato conosco, tanto comigo quanto o Dr. Laércio, né, para saber mais sobre a síndrome de burnout. Lembrando, o mercenário não é uma vocação. Então, a escolha da carreira ela é muito importante para você não desenvolver isso futuramente. Escolher uma profissão por conta do salário ou dos benefícios que essa profissão pode te dar, com certeza vai ser transformado em malefício. Hoje nós vimos aqui a questão do estresse positivo e do estresse negativo. Só que a escolha, a decisão, quem vai fazer é você, tá? Então fica aqui esse toque, essa dica, lembrando que profissionais, assim como eu, que atuo como counselor ou counseling de carreira, vai fazer valer a pena nas suas tomadas de decisão, tá? Laércio, eu só tenho a agradecer, né, o carinho, o respeito aí que você tem por mim, é recíproco. Deus continue te abençoando e obrigado por mais esse diálogo aqui no Papo de Carreira. Legal. Tá bom? Até uma Obrigado. próxima. Valeu. Eu quero agradecer imensamente, eu estou aqui na rua Salete, número 200, Cafeteria Doce Café, o meu amigo Timas, que abriu espaço aqui para esse diálogo, para esse papo de carreira, tá? Aqui na Zona Norte. Curta, compartilhe o nosso canal e eu conto com você até o próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.